1 Samuel 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmase no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o restante do povo ele enviou cada qual para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo o Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul, a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e povo como a areia que está na beira do mar em multidão, e eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, e em matas, e em rochas, e em lugares altos, e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia, tremendo. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel, e ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Criador, o qual te ordenou. Pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual, e outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Horon, e outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual a sua porção e a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que, no dia da batalha, não havia espada, nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas, porém havia com Saul e com Jonatas, o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas,